Ian Boechat, opa, tô vendo ele no estúdio. Seguinte, bom, primeiro obrigado por vir conversar com a gente. Eu fiz uma breve introdução aqui, Ian, tentando estabelecer um ponto de contato, mas eu quero a sua orientação, fazendo um convite para que as pessoas olhem para o Afeganistão como, claro, todas as características locais e a cor local que eu quero que você traga, mas como um povo afegão que está pagando a conta por um jogo de poderosos e por trás disso o descaso com a necessidade das pessoas, a miséria, o autoritarismo e um povo largado à sua própria sorte. Quer dizer, uma hora é um grupo e o outro tentando voltar, uma hora é outro grupo que volta. E ficam americanos, então, União Soviética, hoje, russos, etc. e tal. E tá ali. O resultado é o seguinte: um povo à deriva, completamente perdido. Qual é o quadro hoje, Ian Boechat, que a gente vê no Afeganistão? O que você enxerga nesse momento? É o pior momento de todos os tempos? Você, voltando no tempo, enxerga marcos que você gostaria de destacar para explicar o que a gente está vivendo hoje? Obrigado, Ian Boechat. Weneg, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu não sei se esse é o pior momento da história do Afeganistão, não, viu? Sinceramente, por mais paradoxal que isso possa parecer, quando a gente vê as cenas que a gente está vendo no aeroporto de Cabul. Mas é um momento muito triste, é um momento muito difícil para aquela população, principalmente para a parte da população que nesses últimos 20 anos acreditou na promessa de que haveria apoio para a construção de um país aos moldes ocidentais, que acreditou na promessa de que haveria apoio na construção de uma sociedade mais democrática, com mais direitos, com mais inclusão. Essa parte da população, que não é toda a população do Afeganistão, é importante destacar isso, está se sentindo absolutamente abandonada. Eu conversava com um amigo ontem, esse final de semana eu quase não dormi, para você ter uma ideia, porque eu tenho uma relação muito especial com o Afeganistão. O Afeganistão foi o primeiro país que eu fui fazer cobertura em área de conflito, isso há quase 20 anos. Primeira vez que eu fui ao Afeganistão foi em 2003. E um amigo meu me perguntava assim, poxa, será que a gente não é humano? Como eles podem ter feito isso com a gente? Por quê? Por que com a gente? É uma situação de absoluto de impotência, de desespero, a gente pode ver isso nas cenas do aeroporto, e também de uma absoluta falta de fé no futuro, né? Mas eu dizia, Weneg, no início, de que eu não acho que esse é o pior momento do Afeganistão por uma razão. O que aconteceu após a saída da União Soviética, em 89, foi um caos absoluto, um país sem nenhum tipo de lei, de ordem, em que senhores de guerra, bandidos controlavam o país. Por mais estranho que possa parecer, esse Talibã que chega ao poder agora, nesse momento, com toda a sua barbárie, com toda a sua interpretação absolutamente equivocada do Corão, é um Talibã muito organizado, um Talibã muito, de certa forma, pragmático. É possível, é muito possível que o Afeganistão entre num período de tranquilidade e paz, por incrível que pareça, a partir de agora, só que é uma paz sob um regime ditatorial, autoritário, autocrático e bárbaro também. Enfim, é uma tragédia que se repete há mais de 40 anos, né? E é uma história que se repete como tragédia e farsa ao mesmo tempo, sabe? Não é só tragédia, nem só farsa. É uma situação muito deprimente e é uma situação que estava escrita já há alguns anos, de que isso viria a acontecer, e especialmente nesse último ano, quando o Biden anunciou previamente que tinha uma data para sair do país, e nas últimas 6 semanas, quando ele saiu de Bagram, tirou todo o apoio aéreo do governo afegão, ali o destino estava selado. Agora, isso não foi uma surpresa, imagino, quer dizer, as cenas são surpreendentes, mas isso não foi uma surpresa para o governo americano, as informações que seguramente eles tinham. O que eu te pergunto é, a gente vai ter um momento, provavelmente os americanos querem garantir apenas a saída das pessoas e pode haver um aumento do número de tropas para garantir essa saída das pessoas, mas a saída
dos Estados Unidos é algo que está definida, certo? Ou seja, quando você fala em paz, não teremos mais uma guerra armada, podemos não ter uma guerra armada, mas a gente vai ter um sistema de opressão, um regime duro, severo, um dos mais duros e severos do mundo. Claro, há outros, não é uma exceção, mas a gente vai ter a inclusão definitiva do Afeganistão numa fase muito complicada para a sociedade, para as mulheres, o campo da educação. O que você espera pelas práticas culturais que você conhece de lá? Olha, Neg, eu acho que a gente vai ver no Afeganistão vai ser a implantação de um regime muito autoritário, um regime baseado na Sharia, a lei islâmica. Obviamente não haverá um sistema judicial tradicional, não vai ter uma constituição, mas acho também, e isso é só um achismo, eu acho que ninguém sabe ao certo, que esse Talibã vai tentar minimizar a barbárie, para tentar encontrar algum reconhecimento da comunidade internacional. Esse Talibã sabe que precisa de apoio internacional para conseguir se manter unido, para conseguir se manter estável pelos próximos anos, e esse é um projeto, obviamente, de muito longo prazo. O que a gente espera de barbárie, essa questão de as mulheres não poderem estudar, as mulheres não poderem sair, tudo isso que a gente lembra quando pensa em Talibã, essa é uma realidade que já acontecia em várias partes do país, não só do Afeganistão, mas também do Paquistão. Essa é uma realidade cultural muito antiga e muito arraigada, principalmente entre a principal etnia afegã, que são os pashtus. Isso tudo se ampliou muito, Ineg, na guerra contra a União Soviética na década de 70, quando os Estados Unidos, com apoio da Arábia Saudita e do Paquistão, passaram a armar ou treinar os chamados mujahideen, né? Essa visão do Alcorão que o Talibã tem é uma visão do Alcorão exportada pela Arábia Saudita desde os anos 60, desde que eles começaram a ter muito dinheiro com o petróleo, e é a exportação dessa leitura do Alcorão, essa leitura do Islã, muito própria da Arábia Saudita, chamada wahhabismo. O wahhabismo está por trás, essa visão do Islã, está por trás de todos os grupos terroristas que a gente conhece dos últimos 30 anos. Se você pegar Al-Qaeda, Estado Islâmico, Jabhat al-Nusra ou qualquer outro grupo terrorista que tem praticado atentados nesses últimos 30 anos, todos eles, sem nenhuma dúvida, todos eles seguem uma linha de interpretação do Alcorão wahhabita, muito semelhante ao que a Arábia Saudita entende como correto, né? Bom lembrar, a Arábia Saudita não tem constituição, a Sharia também é o que define as leis na Arábia Saudita. Enfim, o que a gente vai ver no Afeganistão vai ser uma ampliação do que ocorre em muitas áreas rurais do país já, principalmente no sul. Vai chocar a gente, porque a gente vai ver isso em Cabul, mas isso já vinha ocorrendo, nunca deixou de acontecer no resto do país. A experiência da Malala, por exemplo, e a Malala como uma líder de alguém que buscava a educação para as crianças, é muito bonita, mas ela também esconde um pouco a realidade do que continuou acontecendo antes e pós Malala e que acontecia agora, nesse momento no Afeganistão. Então, o que a gente vai ver é um pouco dessa ampliação do que já ocorre em várias partes do país e no Paquistão. É tudo muito triste, sem dúvida. Débora Alfano. Obrigada por estar aqui conosco, né, compartilhando um pouquinho da sua experiência. É muito interessante quando a gente conversa com quem esteve lá e traz o olhar. O Eneg falava aqui na abertura do programa, no comentário, que é uma realidade muito distante da nossa. Sem dúvida. E me assusta, até a gente conversava aqui na redação, antes de eu entrar no ar, o quanto a gente naturaliza, normaliza determinadas cenas. Ou, tá longe de mim, vê e parece que não impressiona. Por exemplo, né, ao você ver as pessoas desesperadas tentando se segurar no trem do pouso do avião, na roda do avião, pessoa despencando, tentando fugir a qualquer momento, quer dizer, busca liberdade, busca fugir de lá, mas paga o preço que for, né? Eu posso morrer, cair, acabam não olhando, dimensionando, né, essa questão de fugir e escapar de lá o quanto antes. E aí eu queria que você trouxesse pra gente justamente esse retrato do que você via lá, dessa cultura que você diz que vai permanecer, que infelizmente acontece em outras regiões do país. O Eneg falava como é que fica o Afeganistão agora,
Como é que ficam as relações também com o mundo todo? Você falava da questão do apoio, né? Será que o Talibã pode ser reconhecido internacionalmente? Nessas relações dos seres humanos que moram lá, né? E também a relação do Afeganistão com o restante do mundo. Olha, eu acho que esse Talibã que está chegando ao poder é um Talibã que vai, como eu disse, tentar estabelecer relações diplomáticas e vai tentar se mostrar menos bárbaro à comunidade internacional para que ele não se torne uma pária do mundo. O que está acontecendo agora, nesse momento, é um evento histórico de grande magnitude que vai ter impacto na geopolítica mundial durante muito tempo, talvez muitas décadas. Esse é o maior fracasso dos Estados Unidos, o maior fracasso das forças ocidentais, o maior fracasso do que a gente costuma chamar de comunidade internacional. Os Estados Unidos deixam de ser, a partir desse momento, a grande polícia do mundo, o grande defensor dos direitos humanos do mundo, ao abandonar dezenas de milhares que acreditaram nessa promessa. Eu comentava com um amigo que eu fico me perguntando o que as pessoas em Taiwan, a ilha ali do lado da China, sempre ameaçada pela China, estão pensando nesse momento ao ver essas cenas do aeroporto de Cabul. Quando a China chegar, e a China vai chegar, a China vai retomar Taiwan, o que os Estados Unidos vão fazer? A promessa de que eles vão defender os taiwaneses, mas vão? Será? Então, esse papel que cabia aos Estados Unidos de ser uma força defensora dos direitos humanos, da democracia, dos direitos mais básicos, está derretendo, como derreteu o governo de Cabul. A gente vai ter um mundo agora mais polarizado em termos de potências. Então, é óbvio que, nesse momento, países como a China, como a Rússia, como o Paquistão, todos eles vão provavelmente reconhecer o governo do Talibã por duas razões. A primeira, porque eles querem infligir uma derrota aos Estados Unidos e ao Ocidente, obviamente, deixar claro que o mundo já não é mais definido a partir de Washington ou Londres ou Berlim. E a outra é porque o Afeganistão é um país muito estratégico na Ásia Central, é um país de passagem importante e é um país que divide muitos interesses, divide o interesse dos xiitas do Irã de um lado, do Paquistão do outro, que quer o Talibã no poder para enfraquecer a Índia. A Rússia tem interesses muito grandes de tentar impedir o avanço de grupos extremistas islâmicos para sua fronteira estendida nas ex-repúblicas soviéticas. Enfim, a gente, de certa forma, está vendo uma mudança na ordem mundial. Ela está acontecendo agora, né, de forma muito dramática, quase sempre é. Bom, para as pessoas que estão lá vão ter que viver sob esse regime muito duro, muito duro do Talibã. E a gente ainda não sabe o que vai acontecer nas próximas horas. A situação em torno do aeroporto de Cabul está se deteriorando muito rapidamente. Milhares de pessoas estão por lá. A gente ainda não sabe o que pode acontecer. E a única saída de Cabul nesse momento é o aeroporto. Um aeroporto pequeno, de só uma pista e que está completamente cercado pelo Talibã. Ian, eu queria que você falasse um pouco sobre a área econômica, né? Eu falei aqui na abertura que o que um afegão ganha em um ano, um brasileiro ganha em pouco mais de 3 semanas. E o Brasil não é exatamente um exemplo de riqueza. Você mesmo fez uma série de reportagens recente mostrando como é a vida das pessoas aqui no Brasil que não tem gás. Elas usam madeira, não vou nem falar lenha, tem lenha, mas você chegou a pegar gente que usa madeira, pedaço de caixa. Portanto, o Brasil, e a gente fala da miséria brasileira, e você conhece a miséria brasileira, é um exemplo de riqueza para o Afeganistão. Você conhece também países africanos com uma miséria absurda, mas se você pega a lista dos 180, 190 países do mundo, o Afeganistão está lá embaixo, né? Pouquíssimos exemplos de países mais miseráveis. Claro que quando um grupo chega ao poder, ele não está preocupado, vou criar o bem-estar para a população, ele quer o poder, depois a gente vê. Como é que vai ficar esse campo? Falta comida, as pessoas não têm condições de vida. Queria que você descrevesse um pouco do que é essa miséria, do que é essa miséria que você já viu e que faz a gente parecer rico e o que esperar disso, entendeu? Independente do jogo da política, como é que vai ficar a vida das pessoas? E ainda mais agora, né? As pessoas correram aos bancos, né? Sacar o dinheiro, tentar fugir, enfim, quem tenta acessar o pouco que tem também não consegue mais, é isso?
Olha, esse talvez tenha sido um dos grandes fracassos dessa tentativa americana de construir ou reconstruir o Afeganistão. Os Estados Unidos nunca conseguiram fazer com que a economia de fato andasse no Afeganistão, principalmente entre a juventude. O desemprego é absurdo. Nas áreas mais rurais é uma miséria. Em algumas regiões, a impressão que eu tenho, que eu tive indo lá algumas vezes, é que você chega em áreas pré-revolução industrial, sabe? Algo muito impressionante, assim. Bom, a expectativa toda, eu acho, a partir de agora, é que a gente vai ter um grande fluxo migratório, novamente, né? A expectativa é de que, até o final do ano, isso antes da tomada do Talibã, 1,5 milhão de afegãos iam deixar o país em direção, provavelmente, à Turquia, para tentar chegar à União Europeia. A gente vai ter um fluxo migratório novamente, tanto dos cérebros, né, das pessoas educadas, que foram educadas nessas últimas 2 décadas, e também das pessoas mais pobres, porque as perspectivas são, de fato, como você disse, muito ruins. A base da economia afegã hoje é o ópio, a papoula, né? O Afeganistão responde hoje por 90% da produção de ópio do mundo. Boa parte desse ópio consumido pelos países ocidentais, de forma bastante paradoxal. E foi o ópio que em grande medida, com o apoio dos países do Golfo, com o apoio do Paquistão, que financiou o Talibã para essa retomada de poder, né? Bom, sem dúvida, uma tragédia humanitária tá se desenrolando agora, nesse momento que nem a ONU está mais no Afeganistão. Não tem ninguém no Afeganistão, absolutamente ninguém. Todo mundo está tentando sair. Os próximos meses e o próximo ano vão ser... a gente vai ver cenas muito duras vindo do Afeganistão, sem a menor dúvida. E você citava essa comparação com o Brasil. Eu acho muito interessante a gente muitas vezes ver a situação brasileira e as pessoas reclamando muito do Brasil, que o sistema de saúde é ruim, que nada funciona e que, enfim, que esse é um país muito ruim. Olha, tem país muito pior nesse mundo, viu? Mas muito pior, muito pior. Eu estava agora, na sexta-feira, fui fazer uma matéria sobre a 2ª dose de vacina, e você entra numa UBS aqui em São Paulo, tudo bem que é São Paulo, e é uma coisa de primeiro mundo, né? Se você comparar com o resto do mundo. O Brasil ainda é um país muito bom dentro desses parâmetros, né? Dessas comparações com o mundo pobre verdadeiro, né? Eu queria perguntar uma coisa e gostaria que a Débora entrasse nessa questão e pedir para o Ian Boechat nos explicar. Claro que um povo tem que ter o direito de cuidar de seus próprios destinos, né? É meio que indiscutível isso, a posição histórica do Brasil de respeitar as alternativas que a sociedade de um determinado país escolhe. Quando você vê, no entanto, o que se faz com as mulheres e como elas vivem, é um negócio dá engulho pra gente. Você olha isso e fala, mas espera aí, como é que a gente acha que o terrorismo é, sem dúvida nenhuma, uma coisa inaceitável e você vê a interferência dos países muito em função disso. Diversas vezes você vê também por razões humanitárias, de renda, mas essa questão da forma como as mulheres são tratadas, como entra num assunto religioso e uma interpretação muito própria do Corão, como é que você vê essa discussão? O que você acompanha desse debate? Do que você lê a respeito disso? Como é que os estudiosos disso se posicionam? Eles acham que tudo bem, é assim mesmo? Então você vê aqueles exemplos de países com mutilação das mulheres, meio que tudo bem, é o destino que a sociedade resolveu para as mulheres e vamos que vamos, o mundo que dê as costas para isso. Eu queria que a Débora falasse algo e queria ouvir a tua resposta sobre isso. Aliás, né, Oeneg, a gente já começa a ver as primeiras imagens, estão as fotos em todos os portais hoje, de fotos de mulheres em um muro que já foram apagadas pelo Talibã, né? O primeiro indício aí de controle do grupo, essas imagens que foram apagadas, tem um homem passando a tinta em cima das fotos das mulheres, essa preocupação com a educação que você citou também, que o Ian vai falar mais pra gente. Enfim, são relatos, como eu dizia, tão distantes da nossa realidade, né, tão assustadores, da mulher não poder sair de casa, de ser apedrejada em praça pública. É isso que a gente pode ver, essas cenas voltam a ocorrer, é algo muito surreal da gente trazer aqui para a nossa realidade, né?
Essas são questões extremamente complexas, né, e que nem sempre estão ligadas à religião, o Ineg. Se você vai, por exemplo, ao norte do Iraque, por exemplo, onde tem uma população cristã muito antiga ali, uma população que foi convertida ao cristianismo no século I, e uma população que ainda fala aramaico, por incrível que pareça, a mesma língua que Jesus falava na Palestina mítica, no Israel mítico da Bíblia. A relação de gênero lá com as mulheres não é tão diferente do que acontece com as mulheres muçulmanas que vivem a 30 quilômetros de distância. Tem um componente cultural importante aí nessa questão, né? De fato, o mundo... agora, o mundo não vai fazer nada pelas mulheres no Afeganistão. As mulheres vão ter que conviver com essa realidade. E a dura verdade é de que o mundo também não fez muito pelas mulheres enquanto esteve lá. Fez em Cabul, fez numa outra grande cidade, mas o mundo, a comunidade internacional, os Estados Unidos, também aceitaram o que acontecia com as mulheres nas áreas rurais. Os Estados Unidos aceitavam, tem uma tradição terrível no Afeganistão, que são os meninos do chá. Não sei se você já ouviu falar. No Afeganistão, os meninos do chá, que servem chá aos líderes, eles também são subjugados sexualmente até os 13 anos. Até os 13 anos é normal que os líderes se utilizem sexualmente dos meninos. E os Estados Unidos sabiam disso e permitiram que isso acontecesse, algo que se naturalizou ali. E essa é essa perspectiva que a gente tem dessa barbárie muito grande, e ela é uma barbárie, ela é interessante também quando a gente vai para essa região do mundo e vê e percebe como eles olham os nossos problemas. Eu te dou um exemplo muito interessante de conversas que eu tinha no Iraque, em Mossul, uma cidade absolutamente destruída, uma coisa terrível, e eu me lembro conversando com moradores que estavam com a casa destruída, e eles não conseguiam entender como aqui no Brasil havia tantas crianças na rua vivendo sem que ninguém fizesse nada por elas. Para eles aquilo era algo inacreditável, ou que a polícia simplesmente entrasse nas favelas e matasse as pessoas nesses combates. Para essas pessoas, apesar de viverem num ambiente tão violento, tão agressivo, algumas das barbáries que acontecem aqui são inaceitáveis para eles também. Então, é muito complicado isso. Eu acho que a gente tem valores que devem ser defendidos, e eu defendo eles como você, mas, ao mesmo tempo, essas características históricas, essas características culturais são muito difíceis de serem alteradas. E eu acho que agora está provado de que elas não são mudadas nem pela força, nem pelo dinheiro e nem pelas bombas, né? O Afeganistão está voltando ao que era em 2001. Então, esses são componentes, essas são discussões muito complexas mesmo, sabe? Ian Boechat, queria agradecer a sua presença, a sua aula. Acho que deu para você contextualizar e passar para o nosso ouvinte querido, a nossa ouvinte querida, um pouco do que está acontecendo ali, além ou por trás das cenas chocantes que a gente está vendo, para que as pessoas saibam para onde caminha o Afeganistão e essa guerra internacional. Ian Boechat, obrigado, boa sorte no seu trabalho e obrigado pelas orientações. Obrigada, Ian, bom trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço, sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Volte sempre.